para todos os públicos. Olá, meus queridos alunos e alunas do 5º ano da Rede Municipal de Rosário. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Fernanda Matos, da Unidade Escolar Sítio do Pica-Pau Amarelo. Estou hoje aqui com vocês para dar continuidade a este belíssimo projeto que vocês já devem conhecer. Que projeto é esse? Escola em Minha Casa, Projeto de Vidas. Vocês sabem muito bem que nós não tem como nós irmos à escola durante este período, mas demos um jeitinho de chegarmos até você, tá certo? Então, conto com a participação de todos vocês durante todos esses dias para que a gente possa o quê? Aprender cada vez mais e sempre fazendo nossa oração para quê? Para que tudo isso passe o mais rápido possível. Pois olha só, eu vou trabalhar com vocês neste ano algo bem diferente. Nós vamos trabalhar um componente curricular de língua portuguesa, né? O que é componente curricular, professora? É a matéria, é a disciplina. Então nós vamos trabalhar língua portuguesa, mas é algo diferente. Algo que nós chamamos de descritores do SAEB. O que é isso? Vamos já descobrir. Com a turma de vocês, né? Turma do 5º ano. Essa aqui é a nossa aula número 1 e vamos dar o nosso conteúdo de hoje, é a introdução aos estudos dos descritores do SAEB e o D1. Vamos já entender isso. Mas antes da gente compreender isso, nós vamos fazer o quê? Uma leitura. Antes de iniciarmos todas as nossas aulas, vocês sempre terão um momento de leitura, que a gente chama até de leitura de leite, né, para que a gente possa apreciar um pouquinho. E eu trouxe este livro do Ricardo Azevedo, A Casa do Meu Avô. E ele tem várias partes. Eu vou ler a primeira parte dele para vocês. A casa do meu avô. Vou tomar um trem agora. Vou pegar um avião. Vou de ônibus, de carro, de barco, vou de charrete, de lambreta, motoneta, patinete, bicicleta. Se precisar, vou a pé para a casa do meu avô. Na casa do meu avô, além do jardim florido, plantado pelo seu Júlio, além de ter um cachorro dengoso, mas furioso, das conversas lá no quarto, do tio Nená, que é meio tantã, do piano da vovó tocando misterioso, de tantos livros bonitos, da comida da Geralda. Na casa do meu avô, ou melhor, na casa ao lado, mora uma certa pessoa que se chama Isildinha. Ah, como é boa essa vida na casa do meu avô. Bem melhor do que sorvete, mais gostosa que bombom, que refresco, que chocolate, bolo, bala, caramelo. Ah, como é doce a vida na casa do meu avô. Essa foi só uma leitura. Qual é o objetivo dela? Estimular vocês a quê? A ler. Vamos sempre buscar leitura. Leia tudo que você vê pela sua frente, ou pelo menos tente ler. Ai, tia, eu tô aprendendo, calma, mas você vai conseguir. Leia frases, leia rótulos também, livros, textos, leia. Mas nunca deixe de tentar. Mas a gente precisa o quê? Ler. Até porque para aquela pessoa ser uma excelente jogadora, um excelente jogador de futebol, o que é que ele faz todo dia? Praticamente todo dia. Ele treina, não é verdade? A leitura também é assim. A gente precisa o quê? Treinar. Mesmo que a gente ainda não seja tão fluente na leitura, mas a gente precisa treinar. Vamos então à nossa aula e entender que mundo é esse aqui de descritores do SAEB? Bora lá comigo então. Olha só. Comecei falando desse tal SAEB, né? SAEB, vocês percebem que está aqui tudo com letras maiúsculas, né? E o que será que significa? É uma sigla para alguma coisa. O que será esse SAEB? Nós vamos falar muito em SAEB esse ano, principalmente para vocês, viu, turminha do 5º ano? Vamos lá então. O que é esse SAEB? Olha só, o SAEB é um sistema de avaliação da educação básica no Brasil, né? Então,
toda a educação básica, que vai lá da educação infantil até o ensino médio, todos são avaliados de alguma forma. Aí tia, tem prova para o infantil? Não, não tem, mas eles são avaliados de uma outra forma. Então toda a educação básica, ela é avaliada. Agora, para que essa avaliação? Consiste na aplicação de uma avaliação que é responsável por levantar dados sobre a aprendizagem dos nossos alunos. Então, vocês vão finalizar esse ano a primeira etapa do ensino fundamental. Vocês estão finalizando os anos iniciais do ensino fundamental. No próximo ano, vocês vão para os anos finais, né? Já para o 6º ano. Então nós precisamos saber, o Brasil precisa saber como você está, o que você aprendeu até agora, o que foi que ficou faltando de repente. Então essa avaliação, todas as escolas públicas, elas fazem, todos os alunos do 2º ano, do 5º ano, do 9º ano e da 3ª série do ensino médio. Algumas escolas particulares também participam. E o 5º ano tem um peso muito grande na participação. Então, é exatamente por isso que a gente vai começar agora a estudar sobre esses descritores. E olha só, todos vocês passarão por esta avaliação. Por isso, vamos iniciar os estudos dos descritores para que vocês possam fazer o quê? Uma excelente avaliação. O nosso município de Rosário tem uma ótima avaliação. Então, o que nós vamos fazer? Melhorar os nossos índices, tá certo? Então, isso tudo depende de quem? De cada um de nós. Mas como é esse trabalho? Um trabalho de formiguinha, a gente estudando todo dia o que a tia Fernanda coloca aqui, o que os professores estão passando das outras disciplinas para vocês, o que a sua professora na escola passa para você, é um trabalho de formiguinha, é aos poucos, tá certo? Vamos lá então. Aí eu falei, nós já sabemos o que é o SAEB, né, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Toda a educação básica é avaliada. E temos também os descritores. De que forma é que acontece essa avaliação? Para que vocês sejam avaliados, façam uma prova, existe uma matriz de referência com os conteúdos principais para serem trabalhados, né, com vocês e para que vocês a gente possa perceber que habilidades vocês conseguiram desenvolver no decorrer de todos esses anos. O trabalho que nós temos agora no 5º ano não é um trabalho que começa aqui e vai terminar aqui. Foi um trabalho que começou com vocês desde lá da educação infantil, quando você sentava na rodinha, cantava aquelas musiquinhas com a sua professora. Então, esse trabalho agora, ele iniciou lá na educação infantil. Então, olha só, o que são os descritores? Eles descrevem as habilidades que serão avaliadas na prova do SAEB. No caso de língua portuguesa, se refere às habilidades que são indispensáveis para a leitura. Vocês serão avaliados pela leitura e o entendimento dessa leitura que vocês vão ter. E olha só, da leitura para a compreensão de textos, a partir de elementos e informações que são apresentados nos textos. Então, a partir de hoje, em nossas aulas, vocês sempre vão ouvir falar nos descritores SAEB, e um negócio que sempre vai iniciar, uma sigla, né? Um códigozinho que sempre vai iniciar com a letra D, tá? Então, o D, esse D aqui é o quê? D de descritor, ok? E o 1 é referente à habilidade que a gente vai começar a estimular em vocês, verificar o que vocês já sabem para poder ir sempre melhorando, tá bom? Então, hoje será o D1. O que será esse tal de D1? Vamos voltar aqui rapidinho aos nossos slides. O D1 é exatamente para localizar as informações explícitas em um texto, mas antes de falar dele, eu separei algo que eu considero muito importante para que vocês possam ir estudando a partir de agora e até aplicando isso nos estudos de vocês. Nós sempre utilizamos algumas palavrinhas, né, para vocês resolverem algumas avaliações, algumas atividades, e às vezes a gente não entende muito. Pois vamos tentar entender então? Olha só, a gente sempre usa a palavra sublinhar. Não é sublinhar, eu vou sublinhar a palavra, pelo amor de Deus, gente. É sublinhar. O que seria sublinhar? Olha só, sublinhar é você traçar uma linha embaixo da palavra. O sub é tipo sob, que é embaixo. Tem o sobre
que é em cima da mesa, né, sobre a mesa, e o sob, ó, embaixo. No caso aqui nós usamos sub. Então, sublinhar é você traçar uma linha embaixo da palavra, de uma frase ou então de algum número, para chamar a atenção do leitor para a sua importância. É a mesma coisa que grifar. Então, quando nós vamos ler algum texto, a gente precisa verificar qual é o conteúdo principal daquele texto, o assunto principal. Quem é o personagem, o que ele está fazendo ou deixando de fazer. Então, essas partes importantes que a gente precisa destacar no texto. E nós podemos destacar de diversas formas. Utilizando o marcador de texto, fazendo essa linha embaixo daquela palavrinha, no caso, sublinhando, tá? Uma outra forma também que nós temos de estudar para destacar algo importante em um texto é circular. Circular, vocês sabem muito bem, né? O que é circular? É relativo ou semelhante à figura do círculo, né? Você vai marcar, você vai fazer um círculo naquela palavrinha. Olha só. Então, sublinhar, olha. Eu tenho aqui, eu tracei uma linha embaixo das palavrinhas. E no caso do circular, olha como vai acontecer. Eu vou fazer um círculo, ó. Esse círculo lembra muito o que, gente? O nosso planeta Terra, né? Que tem o quê? Um formato o quê? Esférico, né? A gente até diz, a Terra é redonda, não é verdade? Então, ó, lembra muito bem isso. E a outra forma que nós temos também de marcar algo interessante em um texto, a gente fala que é marcar. Como é que a gente marca? Geralmente marca-se uma questão utilizando o quê? Utilizando o X. Olha só, a gente também marca um xizinho para destacar algo de diferente naquela frase ou naquele texto, beleza? Temos aqui uma outra questão que nós precisamos compreender, porque nós vamos fazer muitos simulados durante este ano. O que é simulado? Simulado vem da palavra, vem do verbo simular, fazer de conta. Então, antes de você fazer a prova do SAEB, você vai fazer alguns simulados fazendo de conta que você está ali naquela prova, tá certo? Então, olha só, o que é uma avaliação de múltipla escolha? Até quando nós estávamos na escola, presencialmente e mesmo remotamente, a professora passa algumas atividades avaliativas onde você vai escolher uma alternativa. Ela te faz uma pergunta e lá tem algumas respostas, algumas estão erradas e geralmente só tem uma certa, e você vai marcar essa resposta certa. Quando eu tenho um tipo de avaliação assim, eu digo que é uma avaliação de múltipla escolha. Eu tenho múltiplas respostas ali para que eu possa fazer a escolha certa, né? E que seja sempre a certa, né? Olha só. Questão de múltipla escolha é quando se pede que o estudante escolha uma resposta correta em um conjunto de alternativas. Geralmente, nós trabalhamos sempre com 4 itens, né? 4 alternativas, onde apenas uma está correta, as outras estão erradas. Você não pode marcar em uma prova de múltipla escolha, tem 4 itens, você vai marcar 3. Pelo amor de Deus. A não ser que lá na questão diga que tenha mais de uma resposta correta. Geralmente é só uma. As provas de marcar alternativas são chamadas de provas objetivas. E aquelas que a gente não marca, que a gente vai escrever, são as que a gente diz que são chamadas de discursivas, né? Então, olha só, aqui é um modelo de um gabarito exatamente de uma prova do SAEB, mas a gente ainda vai se familiarizar mais com isso, tá bom? Vamos então avançando agora para conhecer exatamente o nosso amigo D1. Então, a matriz de referência do 5º ano, vocês vão fazer essa avaliação do SAEB. Vai ser de 2 disciplinas de português, língua portuguesa e de matemática. Nós vamos estudar aqui língua portuguesa, mas vocês também terão um momento com matemática. E sempre existe um tópico principal. O tópico que nós vamos estudar hoje é o tópico referente ao procedimento de leitura, né? Para você ler, existem alguns procedimentos, né? Chegar, eu li, pronto, eu li, tá maravilhoso. Também não é assim, né? Não vamos bagunçar o negócio. E tem um descritor, que é exatamente aquela habilidade que eu quero que você apresente na sua vida cotidiana e na hora da prova também. Porque se você faz aquilo no seu dia a dia, você vai conseguir demonstrar muito bem no dia da prova. Então, qual é o D1? Localizar informações explícitas em um texto.
eu tenho um texto e você precisa localizar as informações que estão explícitas ali. Então, meus amores, nós vamos agora estudar exatamente esses descritores, tá certo? Os descritores que vão nos ajudar a responder de uma forma bem bacana a nossa avaliação. E nós sempre vamos agora ouvir falar nesse tal de D, né? O que será esse D, ó? D1. Hoje é o D1. Depois vai ter o D2, o D3 até o D15. Tá? Então, olha só, o que é o D1? O D é de descritor e 1 é uma habilidade específica. Então, eu falei para vocês agora há pouco, eu vou agora reforçar. Qual é o D1 para o 5º ano em língua portuguesa? O descritor 1. A habilidade que você precisa ter. Localizar informações explícitas em um texto. Informações explícitas. O que será essa tal de explícitas? Meu Deus, explícita? Tia, o que é isso? Vamos então entender melhor? Olha só, o que significa explícita? É algo que está apresentado ali de uma forma clara, de uma forma visível, de uma forma declarada. Então, em um texto, nós já vamos já praticar. Você vai verificar que tem algumas informações ali que quando eu te fizer uma pergunta, você vai conseguir logo identificar onde a resposta está ali no texto, tá bom? Então, é quando tem uma informação de forma muito clara, muito visível e bem declarada ali no texto. Vamos então, olha só. Então, eu tenho no D1, você vai verificar uma informação que é clara, que é visível e que é declarada. Por exemplo, quando eu tenho um texto, sempre tem um título e eu pergunto para você qual é o título do texto. Aí você localiza logo, tá bem ali na cara. Não é algo que você entendeu que é o título do texto. Eu só quero que você me diga qual é o título do texto e você repete qual é o título do texto. Quem são os personagens do texto? Estão ali os personagens e você vai dizer quem são esses personagens. Aqui no caso foi um exemplo. Então nós vamos agora praticar um pouquinho. Todo esse nosso trabalho com os descritores tem essa parte da explicação, da teoria, mas a gente vai compreender mesmo na prática, tá bom? É praticando de fato. E olha só, e como é para localizar informações explícitas em um texto, a gente vai precisar de um texto, né? Vocês já iniciaram o trabalho com gêneros textuais, né? Que é exatamente os diversos tipos de texto que nós temos. E vamos verificar agora esse texto. Olha só o título dele: Nosso planeta pede socorro. Quem nunca ouviu falar de aquecimento global, desmatamento, poluição de rios e mares, menor quantidade de água doce e muitos outros fenômenos? Essas notícias nos deixam preocupados com o meio ambiente e o futuro da Terra. Mudanças no clima, acidez dos oceanos, poluição. A Terra está passando por um momento muito difícil, em grande parte por consequência das ações do ser humano. Por isso, precisamos adotar alguns hábitos pelo bem do planeta que habitamos. Economizar água, fazer coleta seletiva do lixo, manter limpas as ruas da cidade, não queimar as matas e evitar desperdício de energia. Então, primeira pergunta para você localizar no texto. Qual é o título do texto? Qual é o título do texto? Nosso planeta pede socorro. Quando eu te peço para dizer qual é o título do texto, eu estou te pedindo uma informação explícita, que está clara no texto. Aí eu tenho aqui uma questão. O planeta Terra está pedindo socorro por causa... Por que o planeta Terra está pedindo socorro? Para você responder essa questão, eu tenho aqui 4 itens, nós chamamos de itens. Poderia ser alternativas, mas nós somos o quê? Chiques. A gente não vai falar, 4 alternativas, não. Nós temos 4 itens. Ó, diferente, mais bonitinho, né? Então eu tenho aqui 4 itens e você vai julgar qual é o item correto. Qual é o item que apresenta sobre o que o texto é sobre a questão do porquê que o planeta Terra está pedindo socorro. E a informação está aqui no texto. Vamos lá. Item A. Da internet do telefone celular. O planeta Terra está pedindo socorro por causa da internet do telefone celular. Se falou aqui internet e telefone celular? Não se falou nisso. Item B.
por causa do aquecimento global e da grande quantidade de cachorros. Ih, eu falei em cachorro aqui nesse texto, gente? Não, né? Então, aquecimento global, ok. Mas nós não falamos em grande quantidade de cachorros. Se você fosse ali na pressa marcar X, você ia logo marcar essa, né? Mas tem a última parte que não está correta. Vamos ver então o item C. Por causa do desmatamento e da poluição de rios e mares. Tem essa informação aqui? Por causa do desmatamento e poluição de rios e mares. Olha, o item C parece que está correto, mas ainda tem o item D. Bora verificar. Por causa dos telejornais e das ações dos adolescentes. Tem essa informação lá? Não tem. Então, qual é a resposta correta para essa pergunta? Para esse questionamento? O planeta Terra está pedindo socorro por causa... Olha só, mostrando bem aqui pra gente, onde tem a informação explícita, sobre exatamente o que se pediu. Olha aqui, é a letrinha C, por causa do desmatamento e da poluição de rios e mares, ok? As outras alternativas estão incorretas. Vamos lá então para a nossa segunda atividade. Ah, palminhas para vocês que acertaram. Muito bem. Ok, eu tenho aqui o segundo texto. Olha o que diz aqui. Leia o texto abaixo. Que gênero é esse aqui? Nós temos aqui uma receita, né? Será que é uma receita culinária? Vamos verificar. Receita para ser feliz. 1 quilo de coragem, 1 xícara de esperança, meia colher de chá de humildade, 2 copos de verdade, 3 litros de tolerância. Bata tudo no pensamento, unte o seu coração, despeje nele os ingredientes. Agora é só esperar um momento. Conte até 3, está pronto. Sirva para todos de casa a felicidade. Esse texto aqui, vocês perceberam que do ladinho tem 2 números, né? Tem o número 5 e tem o número 10. Esses números são referentes à quantidade de linhas que ele apresenta. Olha só, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha. Sexta, sétima, oitava, nona e 10ª linha, ok? De acordo com esse texto, para ser feliz, é necessário 1 xícara de quê? Vamos lá? Item A, coragem. Item B, esperança. Item C, humildade. Ou item D, tolerância. O texto fala sobre tudo isso, mas qual é o item, qual é a parte que fala sobre xícara? Vamos ao texto agora? Olha só. 1 xícara de quê, gente? 1 xícara de, falou em coragem, falou em esperança, falou em humildade, falou em verdade e falou em tolerância. Mas onde fala que é sobre xícara é exatamente, aqui na segunda linha, 1 xícara de esperança. Então, o item correto é o item B, 1 xícara de esperança. Olha só, muito bem para quem acertou. Mais um texto pra gente, olha só. A terceira questão, o que é que traz? Eu trouxe aqui um texto, né? Mas aqui eu tenho uma imagem e olha o que ela apresenta pra gente. O que parece aqui? Eu tenho 2 passarinhos. Parece uma mamãe passarinho, né? E o seu filhote. Eles estão ali no seu ninho, no alto da árvore. E ela está fazendo o quê? Dando instruções para ele. Que instruções serão essas? Parece-me que instruções de voo, né? Para que ele possa aprender a voar. No segundo quadrinho, a criança, o passarinho, ele já está fazendo o quê? Diz que está fazendo a leitura das instruções que ela está dando para ele para aprender a voar. No terceiro quadrinho, o que é que o passarinho faz? Ele já faz o aviãozinho de papel, que eu sei que vocês adoram fazer. Ele fez um aviãozinho de papel e ao invés dele se jogar sozinho para aprender a voar, ele todo esperto, ele voou justamente no aviãozinho de papel, né? Será que era isso que a mãe dele estava esperando? Com certeza não era. Adorei essa historinha. Olha aqui a primeira questão que nós temos.
Nesse texto, no alto da árvore, a mamãe passarinho está. O que ela está fazendo lá no alto da árvore? Letra A, brincando com... Letra A não, item A. Brincando com seu filhote? Ela está brincando com ele? Não. Item B, dando aula de voo ao filhote? Parece que sim, né? Vamos verificar o item C. Ensinando os perigos da mata. Não é isso. Letra D, item D, mostrando como fazer um avião. Ela mostrou para ele como fazer um avião? Não. Ela mostrou para ele como ele deveria bater as asas e voar. Só que ele, todo esperto, né? Ele pegou o aviãozinho e voou, foi nele. Então, qual é o item correto que tem a resposta correta? É exatamente, olha só, a informação explícita no texto, ela está ensinando ele a voar. Está dando uma aula de voo ao filhote, ok? Então, esse é o item correto. Vamos, então, avançando em mais um texto. Olha só, o texto que nós temos aqui. O crescimento do cabelo. Quem não curte um corte de cabelo estiloso para dar uma turbinada no visual? Nosso cabelo, assim como as unhas, nunca param de crescer. Por isso, podemos cortá-lo de várias formas sem correr o risco de ficar com a cabeça pelada. O cabelo é um fio produzido por uma glândula que fica abaixo da pele. O pelo brota do folículo, que é uma espécie de tubo no qual as células produzem proteínas e queratina. Essas substâncias se acumulam em seu interior e são empurradas para cima, endurecem e assumem a forma de um fio. Existem cabelos de todos os tipos, lisos, crespos, amarelos, vermelhos, etc. A cor e a textura são determinadas por fatores genéticos. Então, neste texto aqui, qual é o título dele? Olha só, o crescimento do cabelo. Então, ele está falando sobre o crescimento do cabelo. Ele não está ensinando você a cuidar do cabelo na praia e nem na piscina. Ele está falando sobre o crescimento do cabelo. Vamos, então, à nossa questão. No trecho, essas substâncias se acumulam em seu interior e são empurradas para cima. A expressão destacada substitui o quê? Tia, mas que questão complicada. Nós vamos ter sempre questões assim para a gente treinando, tá bom? Então, eu tenho o texto e ele está pedindo que eu olhe um trecho do texto e verifique qual é a parte que esse trecho, que essa parte do texto está substituindo. Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu preciso identificar onde está este trecho bem aqui. Essas substâncias se acumulam em seu interior. Onde temos aqui, pronto. Essas substâncias se acumulam em seu interior e são empurradas para cima. O início fala, essas substâncias. Que substâncias são essas? Essa palavrinha, né? Esse pronome aqui demonstrativo, ele está se referindo a qual palavrinha? A quais palavrinhas? Se está no plural, então é mais de uma palavrinha. Vamos verificar então quais são os itens que nós temos aqui. Item A, ele está substituindo a proteína e a queratina. Item B, a glândula e a pele. Item C, o cabelo e a unha. Item D, os amarelos e os vermelhos. Vamos então verificar bem aqui, olha só. Tá? Essas substâncias. Se são essas, quer dizer que o que ele está falando agora, o que ele está se referindo, está antes dele, já passou, né? Então, olha aqui, vamos acompanhando. O pelo brota no folículo, que é uma espécie de tubo no qual as células produzem proteínas e queratina. Essas substâncias se acumulam. Então, que substâncias são essas? Proteínas e queratinas. Vamos então verificar aqui no nosso texto. Exatamente, essas substâncias se acumulam. Já identificamos que substâncias são? Proteínas e queratina. Então, a resposta, o item correto é o item A proteína e a queratina. Ok? Conseguiram acertar essa? Ai, tia, que difícil foi. Calma, a gente ainda vai ter um outro estudo sobre o D1, tá bom? Vamos então avançando
para o nosso último texto. Então, olha só, eu tenho aqui um outro compilado de informações que está agora em um formato de mapa. Olha só, aqui eu tenho o mapa do Brasil. Este mapa está nos apresentando exatamente as informações em relação àquela epidemia que nós tivemos, né, em relação ao a gripe H1N1, né? Então, são dados do Ministério da Saúde e ele está apresentando a quantidade de mortes que teve em cada estado. Então, foram confirmados 9.249 casos, né, em todo o Brasil. Eu tenho aqui uma informação, ó, estados com casos confirmados, né, estão nessa corzinha. Então, vocês estão percebendo que todo o Brasil teve, né? Só que eu tenho aqui um numeral destacado em alguns estados, em outros não. Esses numerais que estão destacados de preto são exatamente a quantidade de mortes que teve em cada estado. Tiveram alguns estados que não houve morte até esse período aqui, ó, 16 de setembro de 2009. No caso, Maranhão não teve nenhuma morte confirmada até essa data. Então, olha só. Qual é a informação que eu quero que vocês peguem desse mapa? De acordo com esse texto, qual estado tem o maior índice de contaminação do vírus H1N1? Qual é o estado que tem o maior índice de contaminação, casos de mortes e tudo mais? Então, nós vamos precisar verificar exatamente o que tem o maior número. Aí, o que eu preciso fazer? Observar muito bem esse quantitativo, tá certo? Então, qual será o estado? Ele me deu aqui algumas alternativas, alguns itens, né, mais chique. Item A, Minas Gerais com 24. Item B, Paraná tiveram 222 casos. Item C, Rio Grande do Sul, que teve 148 casos. E item D, São Paulo, 327. Dos números que eu falei para vocês, 24, 222, 327 e 148, papo rápido. Qual é o maior deles? Exatamente, 327. Então, qual é o item correto? Exatamente o item D, São Paulo. Ok? Então, nessas 4 atividades que nós fizemos, nós identificamos informações que estavam explícitas no texto, estavam de forma clara, que na hora que você bater o olho no texto, você já identifica a resposta para o que está sendo perguntado. Nós vamos continuar com esse estudo sobre o D1, que é verificar essas informações explícitas no texto na nossa próxima aula, porque não é algo que a gente trabalha só em uma aula, tá certo? Então, olha só, eu estou deixando aqui palminhas para quem acertou, como sempre, né? Eu estou deixando aqui uma atividade para você exercitar em casa. Olha só, elabore um pequeno texto falando sobre as suas férias. Eu sei que nós não tivemos as férias que nós queríamos, né? Passear, se divertir, ir à praia, viajar, até porque nós estamos em meio a uma pandemia, né? Algo muito sério. Nós estamos acompanhando todos os dias. Mas nós tivemos nossas férias. Como foram as suas férias? Eu preciso que você elabore um pequeno texto falando sobre as suas férias, tá bom? Você vai elaborar esse texto e eu tenho aqui 2 questões para você prestar bem atenção na hora de elaborar esse texto. Letra A, eu quero que você dê um título para o seu texto. Ah, tia, o título vai ser Minhas Férias. Gente, por favor, vocês já estão o quê? No 5º ano, vamos ver um título diferente. Pode ser também Minhas Férias, mas você pode usar a sua criatividade em relação a esse título, tá bom? E eu quero que você destaque 2 palavras que você considera que são principais no seu texto. Você fez o texto sobre as suas férias, o tema principal ali são as suas férias, mas as férias que você teve, quais foram as 2 palavras assim que você poderia resumir as suas férias? Resuma as suas férias em 2 palavras. Você identifica no texto, eu quero que você grife, ou grifar, ou usar um marcador de texto, ou circular, ok? Então, essa é a nossa atividade para você exercitar em casa.
E eu quero que você treine bastante a leitura de pequenos textos, porque é exatamente treinando a leitura que nós vamos nos tornar o quê? Leitores fluentes. Desde já, eu agradeço a toda a equipe que está aqui conosco. Agradeço também a cada um de vocês que estão nos acompanhando nesta aula. Teremos mais aulas ainda. Um grande abraço à turminha do 5º ano matutino, também a todas as turmas do 5º ano vespertino, e até a próxima aula, se Deus quiser.